Olá, crianças, tudo bom? Hoje nós vamos iniciar os estudos da unidade 7, Arte e suas matérias. Nessa unidade, nós vamos aprender o quão grande é a diversidade de materiais que podem ser utilizados para estar criando arte. Desde o material mais simples, como materiais recicláveis, que é tido sem nenhum valor, né? Materiais que iriam para o lixo, até mesmo materiais nobres, como cobre, como ouro, como mármore. Então, ao longo dessa unidade, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a utilização, a criatividade de vários artistas que utilizaram vários tipos de materiais para estar produzindo arte. Nós vamos iniciar fazendo os estudos da página 6 à página 12 e também realizar uma atividade na seção Mãos à Obras na página 21. Na página 6, na página 7, nós temos imagens e pontua bem o que vamos trabalhar na unidade 7, que é a variedade e a diversidade de materiais que eu posso utilizar para estar criando arte. Então, olha só, nós temos na primeira página caderno, lápis, apontador, clips, fita crepe. Nós temos também canetas coloridas, uma tesoura, uma lupa, vários clipes, cadernos, né? Calculadora. Então, assim, existe uma variedade infinita de materiais que nós podemos utilizar para estar criando arte. E nós vamos aprender nessa unidade 7 que não é simplesmente aquele material mais comum que vocês utilizam no dia a dia. Na página 7, em O que eu sei, nós temos algumas questões que nós vamos discutir juntinhos. Quais materiais você consegue identificar na imagem? Escolha 3 objetos que apareçam na imagem. Para que eles podem ser utilizados? Qual ou quais desses 3 materiais podem ser utilizados para fazer arte e de que forma? Quais são os materiais mais comuns utilizados pelos artistas em obras que são expostas em museus? Então, aqui nós temos alguns questionamentos relacionados a esses materiais, onde a maioria vocês costumam utilizar em sala de aula. Em 10 em construção, nós seguimos o mesmo tema, o que podemos utilizar para fazer arte. Por meio da arte, podemos brincar de criar mundos, viajar e contar histórias que às vezes só aparecem em nossa imaginação. Para isso, precisamos dos mais diversos tipos de materiais. Na imagem de abertura, identificamos alguns materiais escolares. Alguns desses itens podem ser chamados de materiais artísticos. Agora reflita e converse com seus colegas sobre a pergunta a seguir. Olha só, tem um menino, ele faz o seguinte questionamento: que tipo de material posso usar para fazer um desenho? Após vocês escolherem esses materiais que vocês utilizariam para estar fazendo desenho, você vai escrever aqui nessa parte quais são esses materiais. Continuando na página 9, será que alguém respondeu lápis ou lápis de cor? E que tal canetas? Vocês se lembraram de falar sobre a superfície onde se faz um desenho, por exemplo, o papel? Qualquer que tenha sido sua resposta, ela provavelmente está certa. Na verdade, lápis, papel e caneta são os materiais geralmente lembrados quando pensamos em desenho. Mas será que eles são os únicos que podemos ser usados para desenhar? Olhe novamente a imagem de abertura e tente identificar quais outros materiais podem ser utilizados. Tente também encontrar alguns outros materiais, além do papel, que podem servir de suporte para os desenhos. Se nos concentrarmos e usarmos a imaginação, perceberemos que é possível utilizar diversos materiais para realizar nossas criações artísticas. Podemos desenhar com a cola, com os elásticos e até mesmo com raspas que sobram depois de apontarmos um lápis de madeira. Cada um desses materiais apresenta uma característica diferente e essas características damos o nome de materialidades, e é sobre elas que vamos falar nesta unidade. Então, crianças, nessa unidade nós vamos aprender realmente a utilizar a diversidade de material para estar produzindo arte, não só na escola, na sala de aula, mas também até em casa, nos momentos de lazer que vocês possam ter aí no final de semana, criando imagens, desenho, utilizando a criatividade de vocês, porque eu acredito que vocês adoram produzir arte, não é verdade? Na página 10, nós temos um texto conecte o assunto.
Veja na imagem a seguir uma obra feita com material bastante diferente. Gente, olha que vestido lindo. Olhando assim, até parece que esse vestido está coberto por pedras preciosas, mas nós vamos descobrir que não é bem isso. Você consegue identificar o que é essa obra de arte? Qual material foi utilizado na sua criação? Esse é um vestido de bailarina que a artista israelense Sigalit Landau deixou mergulhado na água do Mar Morto por aproximadamente 3 meses. O Mar Morto, na verdade, é um lago de água salgada que fica entre Israel e a Jordânia, no Oriente Médio. A água do Mar Morto tem uma concentração de sal muito maior do que a água de outros mares, por isso dizemos que ela tem alta salinidade. Sigalit Landau, que frequentemente passava as férias nesse local, resolveu fazer arte usando essas características da água. A artista criou uma série de obras de arte, escolhendo objetos e mergulhando-os durante um longo tempo no Mar Morto. Ela filmou e fotografou todo o processo. A obra final fica com essa aparência, porque o sal do lago cria cristais na superfície dos objetos, que por sua brancura e pelo seu brilho, parece ter saído de um conto de fadas. Assim, o processo de criação utilizado por Landau é baseado no sal cristalizado e acumulado desses objetos. Esses trabalhos da artista são um exemplo de como é possível utilizar diferentes materiais para fazer a arte e até modificar objetos que já existiam. Então, crianças, esse vestido é um vestido comum de bailarina, onde a artista deixou ali por um longo período de tempo. E a água do Mar Morto, devido à sua quantidade de sal, ele acabou se tornando assim. Agora vocês vão ficar com o vídeo onde mostra um pouquinho mais de como foi feito esse trabalho, essa criação. Bacana o vídeo, né, crianças? Acredito que ficou mais claro todo esse processo de criação dessa obra de arte dessa artista israelense, a Landau. Bom, vamos continuar na página 11. Landau escolheu objetos, transformou-os com a ação da salinidade do Mar Morto e assim criou obras de arte. Quais objetos do dia a dia você utilizaria para criar uma obra de arte? Que obra seria esta? Compartilhe suas ideias com a turma. Então, crianças, que objeto vocês escolheriam para produzir uma obra de arte parecida com essa que a Landau fez utilizando o vestido de bailarina? Ao longo dessa unidade, veremos mais exemplos de como a materialidade pode ser utilizada na construção de obras de arte e de como podemos usar recursos inusitados para criar. Em Conheça o Artista, nós temos um pouquinho mais do perfil da Sigalit Landau. Ela é uma artista israelense, nascida em 1969, na cidade de Jerusalém. Landau estudou arte na Academia de Arte e Design Bezalel. Apesar de ser muito conhecida por suas esculturas, ela também se expressa de outras formas e trabalha com muitas variedades de materiais. A israelense faz arte com os vídeos, com frutas e até mesmo com sal cristalizado, como acabamos de ver. Sua obra mais conhecida são as da série Salt Eels, que em português significa Anos de Sal, feitas usando a mesma técnica do vestido de bailarina. Os materiais usados por ela são bem diferentes, não é mesmo? Por outro lado, Landau também trabalha com aqueles materiais que são chamados de tradicionais, como, por exemplo, o bronze. Veja um exemplo ao lado.
Então, aqui nós temos uma escultura feita por Landau em bronze. O nome da escultura se chama Rose Blade, de 2003, tá? Essa escultura se encontra no Museu de Israel, em Jerusalém. Continuando na página 12. Qual das esculturas de Landau você acha que vai durar mais tempo? A de sal cristalizado, que é o vestido da bailarina, ou essa de bronze? Qual das duas obras você considera mais interessante? Compartilhe suas ideias com os colegas. No texto Você Sabia, nós temos aqui, olha, um pouquinho mais sobre as esculturas e principalmente sobre o bronze, que é um material bastante utilizado na produção, na criação dessas esculturas, estátuas e vários objetos artísticos. O bronze é um material bastante durável, formado pela mistura de metais, principalmente do cobre e o estanho, e pode ser moldado pelo ser humano em altas temperaturas. O trabalho com bronze é bem demorado, pois o processo inclui muitas etapas, mas apesar das dificuldades de manuseio, muitos artistas usam esse material para criar esculturas. Um dos escultores mais famosos que utilizam o bronze foi o francês Auguste Ronde, entre 1840 e 1917, já falecido, criou uma das mais famosas esculturas já existentes, que é chamada O Pensador. Ela foi feita a partir de um molde, o que permitiu a confecção de mais de uma peça. Existem mais de 20 peças dessa escultura espalhada pelo mundo, ou seja, dessa imagem aqui, olha. Por que ela é chamada de O Pensador? Porque ele aparece sentado com a mão debruçada sobre o queixo, nessa posição de uma pessoa que está pensando algo. Então, daí veio o nome O Pensador. Então, muitas esculturas de bronze expostas em ar livre ficam esverdeadas com o tempo. Isso ocorre por causa do processo de oxidação do cobre. Será que você já viu alguma escultura que apresenta esse tom esverdeado? Como ela era? Então, durante a nossa unidade 7, nós vamos aumentar aí nossos conhecimentos relacionados sobre a diversidade de materiais que nós podemos utilizar na construção de arte, seja ela de pintura, de esculturas, né? Dessa variedade toda. Bom, crianças, na página 21, vocês têm que acessar mãos à obra e vocês têm uma atividade para estar fazendo, tá? Finalizando a nossa aula de hoje. Número 1, quais materiais estão em sua mochila ou em seu estojo? Nas linhas a seguir, cite 3 desses materiais e explique como eles podem ser utilizados para fazer arte, mesmo que de maneira diferente. Em seguida, no quadro, faça um desenho que use ou que mostre os materiais que você escolheu. Depois de pronto, mostre sua produção aos colegas. Nessas linhas, vocês vão listar 3 materiais que vocês têm aí dentro da mochila do estojo de vocês, tá? Diferentes. E pensar em uma criação artística que vocês poderiam produzir através desses materiais. Posteriormente, vocês vão criar um desenho nessa parte, utilizando esses materiais que vocês listaram. Então, alunos, finalizando nossa aula, capriche bem nesse desenho, pense, imagine o que vocês podem produzir com o que vocês encontraram dentro da mochila ou do estojo de vocês, ok? Bom, alunos, nossa aula se encerra por aqui. Bacana conhecer um pouquinho mais sobre essa diversidade, né, de materiais que podemos utilizar para estar produzindo arte. O mais bacana ainda é conhecer um pouquinho mais desses artistas e como eles têm uma criatividade enorme, né, em pensar, em criar e produzir arte. Fique com Deus e nos veremos na próxima aula.